vídeo de hoje, muito importante, legalizar você aqui em Portugal. Eu entrei como turista no meio da pandemia. Você não precisa fazer isso, já fica uma dica aí pra vocês. Eu já tô nervosa, eu quero me livrar disso logo, que dê tudo certo. olha que eu tenho uma... Só que eu preenchi errado. No site não tá explicando nada. Carimbo de entrada no país, tá tudo atrasado. Só que na hora ele não aceitou. 50 euros. É esse documento aqui. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje é dia 26 de abril e é um dia muito importante, porque hoje é o dia da minha entrevista, do meu agendamento lá no SEF. O SEF é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras aqui em Portugal e eles são responsáveis por fazer toda a sua documentação, sua papelada burocrática para legalizar você aqui em Portugal. Então é um dia muito importante porque eu vou pegar toda a minha documentação, todos os documentos que eu trouxe lá do Brasil comigo, né? E vou até o SEF para fazer o meu agendamento, apresentar as documentações e então dar entrada na minha autorização de residência aqui em Portugal. Como eu já comentei com vocês, o marido veio com visto de trabalho para cá. Nós chegamos dia 8 de outubro de 2020 e o agendamento dele era 29 de outubro de 2020 também. Eu entrei como turista com um e-mail do SEF que me resguardava para que toda a minha documentação fosse avaliada na fronteira, na imigração, no aeroporto de Portugal já. Eu não sei como funciona atualmente, mas na época nós tínhamos todos os tipos de documentação possíveis que me resguardavam, nos resguardavam, para que a gente conseguisse entrar no país, e principalmente eu como turista no meio da pandemia. Então eu tinha contrato de arrendamento, a gente estava pagando arrendamento aqui há 8 meses já. Tínhamos contas de água, luz, internet sendo pagas há 8 meses também. Já tínhamos NIF, enfim, a gente tinha uma série de documentos que nos resguardavam e comprovavam que a gente estava vindo para morar e que eu era dependente dele. Pois bem, deu tudo certo no processo do marido, ele foi lá no dia do agendamento dele, apresentou toda a documentação necessária e depois ele vai compartilhar um pouquinho de como foi a experiência dele e quais tipos de documento ele precisou apresentar. E depois de 1,5 mais ou menos do agendamento dele, onde ele apresentou toda a documentação, eu entrei em contato com o SEF por telefone, perguntando se o processo dele já teria sido avaliado e se eu já conseguia agendar o meu processo. Porque até onde eu sei, gente, para poder fazer o agendamento para reagrupamento familiar, que é no meu caso, né, o titular do visto, que no caso é o meu marido, porque ele que veio com visto de trabalho e eu vou pegar o reagrupamento familiar através dele, o titular do visto já precisa ter o número da R. O que acontece é que muitas pessoas esperam o cartão do titular chegar para poder ter o número e entrar em contato. Só que você não precisa fazer isso. Então essa é uma dica. Você pode ligar mais ou menos 1,5 depois que o titular fez o agendamento, entregou a documentação, perguntar se o processo dele já foi avaliado e se você já pode fazer o seu agendamento. Porque pode acontecer de o cartão do titular chegar em semanas ou meses. Então você teria que esperar todo esse processo para poder fazer o teu agendamento. Então não necessariamente você precisa fazer isso. Então já fica uma dica aí para vocês. Outro detalhe importante também é que no meu caso, o meu marido, que é o titular do visto, vai precisar ir comigo no SEF para eu fazer o meu pedido através do reagrupamento familiar. Então vocês têm que ver, cada caso é um caso e às vezes não é necessário, mas às vezes é necessário. Você tem que estudar o seu tipo de visto. Ou seja, então, lá em meados de 15 de novembro, que foi quando eu entrei em contato com o SEF para fazer o meu agendamento, eu consegui uma data para o meu agendamento para final de abril, ou seja, é um processo um pouco demorado sim, então você tem que se organizar e planejar certinho as suas datas para que dê tudo certo, inclusive a sua documentação para não vencer os documentos. E depois que você consegue contato para fazer o seu agendamento, no meu caso o reagrupamento familiar, eles te enviam um e-mail com os dados de endereço que você vai fazer o seu agendamento, que você vai fazer a sua entrevista, data, horário e tudo certinho. E uma coisa bem importante é que nesse meio tempo, enquanto eu não tenho a minha autorização de residência, o meu cartãozinho, eu tenho que andar com o meu passaporte, porque é ele que vai servir como o meu
comprovante de identificação, né? Como meu documento de identificação aqui em Portugal. Eu queria reforçar com vocês que cada caso é um caso, cada visto é um visto. Você tem que entrar no site oficial do CEF e consultar qual que é o seu visto e qual que é a documentação necessária e obrigatória para o seu visto. Então, vou deixar aqui na descrição o site do CEF para você consultar e não ter nenhuma dúvida. Claro, se tiver dúvida, entre em contato com eles por telefone, que eles te esclarecem tudo, tá bem? E agora, bora lá apresentar minha documentação, que eu já tô nervosa, eu quero me livrar disso logo, que dê tudo certo. E fica até o final, porque no final eu vou contar a minha experiência e quais os documentos que eles pediram. Então, simbora! Said to me, it seems like you like me too. We can take it slow, make sure we do this right. Canceled all my plans to be with you tonight. Olha que eu tenho, mano! Bom, gente, a gente resolveu parar aqui então na praça da Avenida da Boa Vista. Eu não sei qual que é o nome dessa praça exatamente, mas é a que tem essa estátua maravilhosa. Deixa eu mostrar. É a Praça da Rotunda? Não é estátua não, gente, é um monumento. Eu não sei o nome desse monumento. Que é bonito, mas muito ele bonito. É lindo demais. Enfim, a gente resolveu parar aqui então para contar para vocês um pouquinho como foi a experiência e contar quais os documentos que eles pediram. Eu até anotei aqui para não esquecer. Então, como foi? A gente chega ali onde for o seu agendamento, você vai chegar até lá e vai pegar uma senha. Você espera do lado externo. Eu esperei cerca de uns 15 minutos, 20 minutos, né, amor? É, a gente chegou um pouquinho antes também. A gente chegou um pouquinho antes, esperamos cerca de uns 20 minutos para ser atendido. Eles vão até a parte da porta, te chamam, você entra com eles. E quando você entra, tem várias mesinhas, assim, bem próximas umas às outras, que são os agentes do CEF que estão atendendo as pessoas. O Vi entrou comigo, porque no nosso caso era meio que obrigatório ele estar junto, que ele era o titular do visto, né, amor? Uhum. Eu estaria fazendo requerimento para regrupamento familiar da minha esposa, então eu era obrigado a estar junto. Isso, então o Vi entrou no país com visto de trabalho, visto D3, e eu vou pegar o regrupamento familiar através do visto dele. Então a gente entrou, sentou, a primeira coisa que ele pediu então foi um formulário. Esse formulário você já consegue pegar no site, no próprio site que eu deixei aqui na descrição para vocês. Na parte de impressos tem um formulário lá, só que eu preenchi errado. No meu caso ali eu preenchi com os campos de dados com os meus dados, mas eram com os dados dele. Foi uma má interpretação do texto, porque o texto já dizia que eu, no caso Vincent, Thomas Bagda, tal, gostaria de fazer o requerimento para o regrupamento familiar. Isso. Então estava errado o documento porque ela colocou como eu, Duane, gostaria de fazer o requerimento. Enfim, mas foi erro de interpretação porque no site não está explicando nada. Mas fiquem ligados então, se for o caso de vocês regrupamento familiar, o titular do visto tem que preencher com os dados e lá embaixo só uma informação que é regrupamento familiar com o dado do seu cônjuge ou do seu filho, tá? Então, beleza, meu passaporte, esse formulário, aí no passaporte ele viu meus dados na folhinha principal e também o carimbo de entrada no país, que foi o que eu comprovei que eu entrei no país naquela data, ele ainda confirmou a data. Certidão de casamento, a nossa certidão estava vencida, eles têm um prazo de 6 meses, né? Mas de acordo com a pandemia, pelo que a gente viu, tem um decreto ativo que os documentos, alguns documentos importantes, certidões e tudo mais, tiveram prazos de validade estendidos até o final do ano. Foi por isso que eu acho que ele não falou do nosso prazo de validade, porque já tinha passado de 6 meses da data de emissão da certidão de casamento. Mas tipo, na prática deu 7 meses, então foi um mês só de Mas vencimento. Provavelmente ele relevou por causa desse decreto ativo, tá? Possível. Mas qualquer coisa liguem e confirmem com o CEF. A gente mandou fazer uma certidão nova, só que não chegou a tempo, por causa da pandemia tá tudo atrasado, mas já tá vindo. A gente já tava com a foto, né? A gente tava com a foto da certidão nova, com o rastreamento dos correios, com o prazo lá apertado, atrasado.
tudo certinho, a gente levou tudo, mas ele não pediu. Então ele pegou o original da certidão de casamento, perguntou se eu tinha NIF, eu entreguei o meu NIF original pra ele, pediu o cartão de residência do Vi, então o Vi entregou o cartãozinho de residência pra ele comprovar. Sobre o comprovativo de morada, a gente tinha tirado um atestado, acho que é da Junta da Freguesia, que é o nome, né? É um comprovativo de morada direto na Junta da Freguesia, aqui de Portugal mesmo. Comprovando qual que é o nosso endereço e tal, tudo mais. Isso, porque muitas pessoas orientaram a gente a fazer isso, inclusive uma atendente orientou. Eu liguei pro CEF e ela orientou a pegar esse atestado da Junta da Freguesia. Só que na hora ele não aceitou, ele pediu o meu contrato de arrendamento. Então eu levei o contrato de arrendamento original, ele pegou, tirou cópia, de todos os documentos ele tirou cópia, nenhuma, eu não precisei levar a cópia de nada, quer dizer, eu levei de tudo, mas ele não quis nada. O ideal é que se leve sempre para garantir a mais os documentos. Então, no caso, a atendente do CEF recomendou tirar o documento lá na Junta da Freguesia. A gente tirou o documento, levou o documento, mas também levou o contrato de arrendamento. E se tivesse outro documento, a gente levaria outro documento também. Então, assim, sempre leva mais para garantir, porque assim, às vezes um agente pede uma coisa e o outro agente pede outra, então não tem como saber, realmente varia muito. Então, NIF, meu NIF original, antecedentes criminais, que tira online pelo site da Receita Federal também, pediu o último recibo de salário do Vi, atendente no telefone tinha informado que seriam os 3 últimos, a gente levou os 3 últimos, mais a declaração de imposto de renda daqui, que a gente já tinha feito, ele não pediu. Então, do Vi, ele pediu o cartão de residência e o último recibo de contrato de trabalho, só. Então, basicamente, foram esses documentos que ele pediu, os originais, tirou cópia de tudo, e depois que ele fez isso tudo, eu levantei, fui até uma máquina, tirei a foto, que eles tiram a foto aqui. Tem algumas regiões, alguns CEFs que tem que levar a foto, então fiquem atentos a isso. A gente levou a foto também. A gente levou a foto, pra garantir, vai ver. E tirei a foto, assinei digitalmente lá. E depois a gente fez o pagamento de 50 euros, que é uma taxa para emissão de cartão, emissão de documentação, enfim, uma taxa de serviço que eles cobram, que o Vi também teve que pagar esses 50 euros. Foi exatamente igual. Eu recebi um documento, é esse documento aqui, que é tipo um recibo comprovativo de pedido. Então tem o meu processo, algumas documentações, a minha fotinho, e eu assinei. E esse documento aqui, ele serve como um documento provisório da minha autorização de residência. Então eu não preciso mais andar com passaporte, agora eu ando com esse documento aqui. Já é bom, né? Já é bom, já é uma evolução. Agora não precisa mais ficar andando com passaporte, né? Então, gente, assim, foi mais tranquilo do que eu imaginava. Eu confesso que eu tava bastante nervosa, porque as pessoas botam muito medo na gente, das experiências delas, né? Mas assim, a gente tinha tudo certinho, a gente tá todo regular aqui. Eu acho que a gente tava conversando sobre isso hoje mais cedo. Eu acho que também vai um pouco do jeito que a gente leva as coisas, né? Eu e a Duane, a gente gosta de fazer as coisas dentro da legalidade, tudo dentro do correto. Então a gente se preocupa muito em fazer certo, em fazer as coisas certas, porque a gente não tá vindo aqui pra ficar andando na rua com medo, entendeu? A gente tá querendo aproveitar do jeito certo, nada de um jeito que não seja legal. A experiência foi bem boa também com ele, né? Sim, a minha experiência foi a mesma pessoa, me tratou super bem também, a mesma coisa, porque eu acho que as coisas contribuem também quando a gente faz o nosso papel, né? Parte bem feita. A nossa parte bem feita. Eu cheguei lá, mostrei todos os documentos que eles precisavam, em nenhum momento eu inventei nenhuma história. Olha, eu tô aqui, tenho uma empresa, tá aqui meu contrato de trabalho, tá aqui. Então, no meu caso, eles pediram contrato de trabalho, meu comprovativo de morada. Naquele momento, eu levei tanto o contrato de arrendamento quanto era uma conta de luz. Levei a conta de luz também, eu acho que ele até validou os dois. Levei meu número de seguro social, que eu já tinha o número de seguro social, a empresa já tinha criado pra mim. Levei o meu NIF também, a mesma coisa. Contrato de trabalho original. Contrato de trabalho original, cópia do contrato de trabalho, NIF, cópia do NIF. Enfim, mas o que eles pediram mesmo foram os básicos, né? Mas enfim. Eu acho que esses foram os principais. Que basicamente pra eu pedir o visto, eu preciso comprovar que eu tô trabalhando, né? Então, o visto de trabalho, né? O visto muito específico que eu pedi. Então, que a empresa solicitou. Então, nesse caso, eu tinha que provar isso. Eu tinha que provar o meu contrato de trabalho, provar que eu estava morando, provar que eu tinha um seguro social, provar que eu tinha já um NIF. Apresentou passaporte original, provavelmente ele viu a tua entrada no país também. Também foi uma entrada legal. E tu tinha o visto no passaporte. Eu tinha um visto provisório, de 3 meses, né? Isso, provavelmente ele conferiu. Então, assim, gente,
qual é o tipo de visto de vocês? Vocês têm que saber isso, qual tipo de visto vocês querem, né? Então entre no site aqui na descrição, confiram quais as documentações e para cada tipo de visto é uma documentação diferente. Exato. Mas assim, façam tudo certinho, apostilem, autentiquem, atualizem a documentação que vocês tiverem que atualizar e vai dar tudo certo. É isso aí. E assim, escolham bem qual é o formato, a forma que vocês querem entrar, não só em Portugal, em qualquer país do mundo, porque na minha opinião, dependendo da forma que você escolhe entrar no país, isso vai determinar as oportunidades que você vai ter dentro do país para crescer como pessoa, para crescer como profissional, para crescer seja como for. Então pense bem, pense na qual que se encaixa melhor na tua realidade, para aquilo que tu quer, para aquilo que tu tá buscando, sabendo das limitações que cada uma dessas escolhas vai trazer. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que a gente tenha esclarecido como foi a nossa experiência, que a gente passa sempre como é a nossa experiência, a gente não sabe de tudo, a gente não é consultor de imigração. Sim. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, se não for relacionada à nossa experiência, pesquisem nos sites oficiais, tá bem? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Se cuide. Valeu.